A minha psicoterapeuta, Marrom, que me auxiliou muito na construção da coragem e enfrentamento para realizar esse artigo. Eu agradeço a Josiane Neri, quem me deu as supervisões e me deu muita confiança, sem nem saber, para escrever esse artigo. Aos meus colegas do grupo de WhatsApp, que me auxiliaram com as referências. Agradeço a todos que vieram me prestigiar, assistir minha apresentação. E, por último, eu agradeço a Renata e a Irene pela paciência, compreensão e esperar esse trabalho sair. Bom, iniciando, né? Eu acredito aqui que todo mundo, ao menos os psicólogos, já tem ouvido na sua graduação que não devemos atender conhecidos, pessoas de convívio, familiares e amigos. Mas, durante a pós, a gente ouve nas aulas, em sala, que um atendeu sua esposa, sua neta, seus amigos, alunos, e não só ele, como outros grandes nomes, fizeram o mesmo, como Freud atendeu a sua filha, a von Franz, os seus alunos e amigos mais íntimos. E eu mesma atendi uma conhecida de muitos anos, e tendo em vista que em 2 anos de terapia com ela tivemos bons resultados, eu me senti instigada a estudar esse mito. Afinal de contas, o mito é tudo aquilo que não é estudado, pesquisado, que não passa pelo crivo da ciência, e não acho elegante uma comunidade científica como a psicologia levar tão longe por tanto tempo uma ideia sem ter uma linha escrita em canto nenhum sobre esse assunto. E eu posso dizer isso porque, a princípio, a minha ideia era fazer uma revisão bibliográfica descritiva. Contudo, eu não encontrei trabalho nenhum escrito, nem na PubMed, nem na Cielo. Então, eu passei de uma revisão para uma pesquisa bibliográfica descritiva, com base em 7 conceitos junguianos, que eu acredito que estejam mais atrelados à conduta terapêutica. São eles a projeção, transferência, contratransferência, persona do terapeuta, o vaso e o sagrado. Eu vou explicar esses 7 conceitos de forma bem sucinta, começando pela projeção. Eu inicio agora citando Jung no volume 18, parágrafo 313. A projeção é um mecanismo psicológico geral que carrega conteúdos subjetivos de toda espécie sobre o objeto. Aí, mais à frente, ele diz: ninguém pode fazer projeções intencionais e conscientes, pois aí a pessoa saberia que estava projetando os seus conteúdos subjetivos e, por conseguinte, não poderia localizá-los no objeto, pois saberia que eles são próprios da pessoa e não do objeto. Já a transferência é o nome dado à projeção que ocorre no paciente, no sentido paciente para o analista. Um exemplo, um paciente acreditar que todo psicólogo é frio e insensível, por também acreditar que a gente vai encerrar a sessão, custe o que custar, no horário estabelecido no contrato terapêutico. A gente também tem a contratransferência, nosso terceiro conceito, que é uma projeção no sentido analista para o analisando. Em geral, ocorre a resposta a alguma transferência do analisando. A contratransferência e a transferência não são necessariamente ruins, muito pelo contrário. Jacobi, em um encontro analítico, diz que pode ser usada em benefício da análise. Contudo, caso tais projeções não sejam reconhecidas, elas podem ser sim prejudiciais para o processo analítico e causar dano para o paciente. Então, estar consciente nos dá a possibilidade de fazer algo com o que se encontrou. Jung, em vários momentos de sua obra, fala da importância do analista fazer sua própria análise. Isso parece ser unânime na comunidade junguiana. Então, eu citei no meu artigo 4 referências, uma de Jacobi, Jung, von Franz e Bonaventure falando a mesma coisa. O próximo conceito junguiano é o da persona. Esse termo vem do grego, que significa máscara. Ela era usada no teatro grego antigo e havia uma máscara para cada personagem que fosse representado. Jung empresta essa palavra para conceituar a postura que adotamos nas várias horas do dia ou da vida. Ora colocamos nossa máscara de psicoterapeutas, ora de marido ou esposa, ora de amigo, ora de filho e assim por diante.
A persona, ela é necessária para a construção de qualquer uma dessas posições sociais. E eu quero deixar bem claro, que é uma dúvida que acontece muito, é de achar que a máscara, a persona que usamos, é uma falsidade. Não, não significa nada disso. Ela é muito importante. Afinal de contas, quem se sentiria confortável tratando o seu parceiro, a quem deveríamos ter intimidade, como se fosse seu chefe numa relação distante, objetiva e prática? Ou tratar o seu filho, a quem deve ser educado e acolhido, como se fosse um colega de trabalho, cuja relação é distante e não implica cuidado nenhum, né? Mas existem algumas disfunções da persona. James Hall, em Jung e a interpretação dos sonhos, diz sobre uma delas, que é a identificação da pessoa com a persona. Significa que a máscara que ela escolher viver por algumas horas no seu dia permanece em tempo integral. Hall e Nordby, em A Introdução da Psicologia Jungiana, eles dizem que a identificação com o papel social pode ser tão prejudicial ao ponto de a pessoa não dar mais atenção a todos os outros aspectos da sua personalidade. Torna-se alheia à própria natureza, vive em estado de tensão constante pelo choque entre o superdesenvolvimento da persona e o subdesenvolvimento da personalidade. E a isso a gente dá o nome de inflação. A famosa inflação. O quinto conceito é o da persona. O terapeuta Craig, em Abuso do Poder da Psicoterapia, ele diz que nós, psicoterapeutas, quanto mais conseguimos ajudar a ampliar a consciência dos pacientes, mais perigoso se torna cedermos ao lado da sombra da persona. Eu não sei se ficou claro, mas aqui é o quinto conceito, persona do terapeuta. Eu cito, nesse meu artigo, 2 exemplos, aqui eu vou trazer só um, que eu acreditava, né, que eu não ia ter muito tempo, que é a persona do homem de Deus. O lado sombrio dessa nobre imagem do homem de Deus é o hipócrita, aquele que prega não porque acredita, mas para ter influência e poder. Outro ponto da sombra do homem de Deus é que do analista espera-se uma certa onisciência. Isso ocorre justamente porque o analista trabalha com sonhos, com a psique, com material inconsciente, por isso é esperado dele que saiba mais do que um mero mortal. O nosso sexto conceito é o vaso alquímico. O vaso alquímico é um dos elementos de laboratório usado pelos alquimistas e que possui enorme valor simbólico e prático para a formação do campo relacional terapêutico. A Renata Whittaker, em seu artigo O Vaso e o Fogo Alquímico, formado pelo campo relacional terapêutico, fala que Deus Cráter, originário da tradição gnóstica, o qual representa um vaso contendo misturas alquímicas destinado a ser ocupado pelo espírito. Ele é enviado à Terra para batizar os indivíduos que almejam a um desenvolvimento maior e a consequente expansão da consciência. Este vaso simboliza, então, o útero, em cujo interior ocorrem as transformações necessárias para que se processe o renascimento diferenciado de um indivíduo. As transformações, assim como no vaso, ocorrem na psicoterapia, tanto com o paciente como o analista. A Renata Whittaker faz uma analogia do vaso com a clínica junguiana nessa frase. A relação terapêutica ocorre em um espaço livre, protegido, com isenção de julgamentos e total sigilo, relativamente a todo o material abordado. Mais à frente ela continua. Assim, pode-se tomar esse espaço terapêutico metaforicamente por um vaso onde são depositados todos os elementos da matéria a ser trabalhada para a grande transmutação alquímica. A autora explica que apoderar-se de um vaso equivale a conquistar um tesouro, e quebrá-lo significa aniquilar pelo desprezo o tesouro que ele representa. Na clínica junguiana, o tesouro é a amplificação da consciência, o processo de individuação. E a quebra desse vaso pode ocorrer de várias formas, como, por exemplo, não conseguir manter o sigilo terapêutico,
não conseguir reconhecer as contratransferências que prejudicam o processo, o terapeuta não fazer própria análise, se identificar com a persona sem notar sua sombra, dentre vários motivos, mas, de modo geral, podemos chamar de negligência, mesmo que de modo inconsciente em relação à terapia. O sétimo conceito e último é do sagrado. No dicionário online Michaelis, dentre vários significados de sagrado, eu quero aqui destacar 3. Primeiro, que pelas suas qualidades merece respeito profundo. O segundo, que não se deve infringir, inviolável. E o terceiro, lugar vedado a profanações. Apesar da clínica terapêutica não estar ligada à religião, ainda assim podemos dizer que o espaço e a relação psicoterapêutica é sagrada. A relação sagrada entre paciente e psicólogo pode ser equivalente ao sagrado religioso, explicado por Eliade, o sagrado e o profano. Ele diz que a habitação, o têmenos, né, comporta um aspecto sagrado pelo próprio fato de refletir o mundo. Essa palavra que ele usa, habitação, é equivalente à relação terapêutica ou espaço terapêutico. Quando ele usa a palavra mundo, é equivalente ao nosso inconsciente. Então, o microcosmos, que é o inconsciente, é infinito e desconhecido, sua maior parte, tal qual é o próprio universo e o divino. Antes de dar início à discussão, se é possível não atender pessoas conhecidas, amigos e familiares, eu vou falar da minha experiência pessoal. Em abril de 2020, eu iniciei o atendimento com uma conhecida de muitos anos. Na época, ela tinha 28 anos. Conheci algumas de suas dificuldades, porque era um costume ela me procurar sempre que estava mal. E analisando a situação, eu compreendi que, como psicóloga, eu poderia auxiliá-la muito mais e melhor do que como amiga. Deste modo, a gente iniciou a psicoterapia online no começo da pandemia. Na primeira semana, a paciente teve um bom sonho referente à nossa relação. Em resumo, banhávamos numa piscina do meu prédio e a gente se divertia. Nesse momento, eu já compreendi alguns símbolos, o da água e o continente, que a represa, representam uma permissão do seu inconsciente para que eu me aproximasse e a analisasse. Ela confiava em mim. Isso é muito importante. Foi um sinal positivo ao qual me apeguei, mesmo sabendo das objeções da comunidade psicoterapêutica. Esse foi o caso que escolhi como estudo em minha pós-graduação. No primeiro dia, na supervisão, inicialmente houve muito silêncio, que não era comum. Entretanto, o nosso supervisor soube levar com delicadeza e cuidado. Só ao final daquela supervisão, eu senti uma abertura dos colegas. Eles focaram mais no fato de ser uma conhecida de longa data e senti que eu não tive muito retorno em relação ao caso em si e as demandas. Durante toda a pós-graduação, fiz 2 tardes de supervisões com esse grupo, falando do meu caso. Por isso, eu vi a necessidade de um acompanhamento semanal e resolvi fazer uma supervisão independentemente do curso da pós. Você estava deitada? Sim. Tem um microfone aberto. Com as orientações... Com as orientações e o primeiro sonho da paciente, consegui fazer um trabalho com mais confiança. Desde que iniciei minha própria análise, há muitos anos, eu entendi que eu precisava ser a mais sincera possível comigo mesma. Ser corajosa para trazer os assuntos mais incômodos à tona e poder criar minha própria... Gente, desculpa, eu acho que é a Priscila que está... só está escrito isso. Obrigada, Priscila. Desde que eu iniciei a minha própria análise, há muitos anos, eu entendi que eu precisava ser a mais sincera possível comigo mesma, ser corajosa para poder trazer os assuntos mais incômodos à tona e poder criar as minhas próprias ferramentas de viver e também de atuar como psicóloga. Afinal, eu só posso auxiliar os pacientes aceitando viver o meu processo de individuação.
Eu aprendi muito com essa paciente e consegui ver na prática os ensinamentos de Jung. Eu costumava dizer em supervisão que ela era uma paciente 10 em 1, ou seja, uma paciente que vale por 10. Hora e outra, sempre aparecia um novo desafio e, em seguida, ela me colocava a estudar. Com ela, eu aprendi muito sobre luto, suicídio, depressão, ansiedade, sintomas borderline, compulsão alimentar, drogas e por aí vai. Em algum momento da terapia, eu entendi que ela estaria bem quando entendesse que precisava ser responsável pela própria vida e não esperar de mim que a curasse. Houve um momento, mais do que nunca, que estar em supervisão foi muito necessário para mim, porque, como eu falei antes sobre a persona do psicólogo, passei pela situação de ter que me despir do lugar de autoridade intelectual aos olhos dela, até que ela entendesse que eu nunca seria uma deusa com poderes incríveis, capazes de apagar todos os problemas e solucionar a vida dela. E o sinal do entendimento dela seria ela mesma comentar sobre isso e pedir para acessar a terapia. E foi realmente o que aconteceu após 2 anos. Com o passar do tempo, eu ajudei ela a ficar psicicamente mais organizada. E hoje, apesar de ainda ter suas dificuldades, a gente consegue enxergar uma mulher em suas escolhas e atitudes, e não mais uma adolescente rebelde perdida. Agora sim, a gente chegou na discussão do objetivo desse artigo. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que não existe no Código de Ética do CRP item algum proibindo atendimentos a conhecidos, amigos, familiares, pessoas de convívio. Contudo, eu quero destacar o artigo 9º, que diz: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio de confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Vemos aqui as palavras sigilo, proteger e confidencialidade. Se conecta muito com o símbolo alquímico do vaso e também com o sagrado, independentemente do tipo de paciente que entra na nossa sala. O vaso só se torna seguro quando se estabelece confiança. Afinal, quem vai falar da sua intimidade sem sentir confiança na sua relação? Temos também o sagrado. Ele está relacionado com os segredos vindos do céu ou do divino e que dificilmente são revelados a alguém. Os segredos são relativos ao material do nosso inconsciente que vem muitas vezes criptografado. Para que a revelação ocorra, necessita-se estar preparado para compreender e ser capaz de fazer bom uso do que foi aprendido. No caso dos pacientes conhecidos, o analista pode ser mais levado a profanar o vaso alquímico, pois se conhecem e podem ter outros relacionamentos em comum. Encontramos, então, aqui a primeira pergunta que sugiro ao psicoterapeuta fazer a si mesmo e responder com toda sinceridade. Dentro do meu contexto, com esse possível paciente, sou capaz de manter o sigilo, em sigilo que for dito em terapia? Se sim, quais serão as medidas adequadas a pensar para evitar a quebra do vaso? Uma outra consequência negativa de se conhecer anteriormente o paciente pode vir também da transferência e da contratransferência, que pode acontecer em qualquer atendimento. A diferença nesse tipo de atendimento é que você já fez um juízo de valor antes do paciente sentar na cadeira. Assim como ele também já fez sobre você. A terceira pergunta a se fazer é: eu estou aberto a reconhecer o analisando? Se sim, na primeira sessão, sugiro que tenha uma boa conversa sincera dos possíveis entraves em relação a esse assunto, inclusive sobre o sigilo terapêutico, porque o paciente ele poderá não querer discorrer sobre um assunto específico por já fazer uma projeção sobre quem é esse psicólogo que o atende. Isso pode ocorrer de qualquer maneira, em qualquer tipo de relação terapêutica, e mesmo que a conversa aconteça, não é uma garantia que as projeções se tornarão conscientes e resolvidas no primeiro momento. Entretanto, a postura da abertura de ambos constituirá um vaso mais firme, autêntico, de acordo com a demanda da relação terapêutica.
Como vimos, o analista pode passar pelas mesmas dificuldades nas sessões com o paciente que ele conhece e com conhecido, que não conhece e com desconhecido. Não será diferente acerca da questão da persona com a qual ele se identifica. Todas as pessoas têm persona. Contudo, este artigo, ele tem um foco na persona do terapeuta, tendo em vista que se espera dele ou dela um maior autoconhecimento e está em suas mãos a escolha de quem atende ou não, se aceita atender ou não, né? Em geral, a sombra da persona do terapeuta está relacionada com o poder. Um poder ligado ao intelecto. Por exemplo, quando a gente procura qualquer serviço especializado, a gente espera que o profissional saiba mais sobre o problema a ser resolvido do que nós. E, obviamente, isso não vai ser diferente com o analista. E não significa que é ruim, mas pode se tornar uma dificuldade no processo de análise ao se deixar influenciar por isso. Como descrevi no caso da minha paciente, havia uma forte expectativa dela de que eu soubesse as respostas para as questões que a atormentavam. E a depender da postura que o psicoterapeuta toma, a relação torna-se desigual, baseada na hierarquia de quem sabe mais, oprimindo quem sabe menos. Jung, no volume 16/1, parágrafo 23, ele diz que não sei qual a dificuldade maior, adquirir um grande saber ou saber renunciar à própria autoridade profissional e ao anonimato. Em todo caso, esta última exigência põe à prova a capacidade moral do psicoterapeuta, o que faz com que a sua profissão não seja das mais invejáveis. Considerando-se isso, e mais o fato de seu paciente ser conhecido, não apenas uma pergunta deve ser feita, mas sim uma apurada autoanálise. Quais são os motivos que me levam a atender esse paciente? Qual a finalidade? Quais os aspectos que me doem e me fazem querer salvá-lo, curá-lo? E, com certeza, outras perguntas surgirão a partir dessas respostas. Anteriormente, eu falei dos relatos que eu vi durante a graduação e após sobre analistas atenderem pessoas de convívio. Por isso, eu fui em busca de biografias e confesso que eu tive muita dificuldade, tanto de acesso como de instrução para busca. Contudo, eu consegui vários relatos em apenas um livro, da David Baer, chamado Jung, uma biografia, volume 2. Eu vou citar apenas uma frase que acredito valer pelo todo. O exemplo da casa da Carrie F. Django, que era uma colaboradora de Jung. A casa se tornou um salão onde os amigos, na maior parte norte-americanos e ingleses, se reuniam para falar de psicologia analítica, e na qual muitos outros moraram enquanto se consultavam com Jung. Concluindo minha apresentação, a psicoterapia de pacientes conhecidos, amigos, familiares, ela é possível. Contudo, devemos nos ater às demandas que nos impelem a nos dispor a esse tipo de trabalho. O atendimento clínico sempre requisitará de nós uma boa autoanálise, possível psicoterapia e eventual supervisão, independentemente de quem estiver sentado à nossa frente. Esses são os pré-requisitos mais importantes. Mesmo Jung, no volume 18/1, parágrafo 323, ele diz: mesmo os analistas não são absolutamente perfeitos. E pode acontecer que sejam inconscientes a respeito de certos fatores. Eis porque, há um tempo, determinei que os próprios terapeutas deveriam ser analisados. Apesar da psicologia ser científica, de cada abordagem ter seus métodos, testes, observações, técnicas, etc., isso não é o suficiente para nos vermos livres dos tabus e mitos para praticar a clínica com mais confiança. Apesar do atendimento terapêutico a pessoas conhecidas não ser discutido e ainda alvo de muita discriminação, é possível que ocorra com muita frequência nos consultórios, principalmente em cidades pequenas, onde a maioria da população se conhece. Aquilo que se proíbe ou é visto com maus olhos costuma acontecer mesmo que ninguém veja.
Seriam interessantes futuras pesquisas de campo avaliando as consequências, dificuldades, efetividade no atendimento, quantificando e qualificando a ocorrência e assim por diante. E finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigada a todos. Então, parabéns, Daiane, você trouxe um tema bem complexo, né? Então, para análise desse artigo, Relações Terapêuticas Não Convencionais, nós vamos chamar o professor Denis Canal Mendes, analista junguiano, professor de data do Instituto Junguiano de São Paulo, mestre em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica e meu best friend. Professor Denis, por favor, então, gostaria do seu parecer sobre esse artigo que a nossa aluna Nayane Borges Castambulo acabou de apresentar. Denis? Obrigada, bom dia a todos. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Mas a sua internet está um pouco fraca, eu acho. Ixi. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Um minuto. Agora estão me ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Estava numa outra fonte. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da professora Irene. Estou muito contente de estar aqui com vocês, junto com o Léo, com outros colegas, com esse pessoal que eu, enfim, supervisionei em alguns casos, né? Achei muito interessante, né, e desafiadora a sua apresentação, Naya. Então, antes de mais nada, parabéns pela apresentação. Acho que é um tema muito delicado, né? Porque é óbvio que na história do movimento junguiano a gente sabe que no início dos trabalhos da psicologia analítica e da psicanálise, isso era muito comum, né? Lá em 1900, principalmente quando surge o conceito de contra-transferência entre 7, 8 e 12, né? Quando Jung fala da questão da equação pessoal, nesse período, os primeiros analistas, os analistas da primeira geração, né, mais ligados ao Jung mesmo, se percebia ali a coisa experimental do método, né? Da psicanálise e da própria psicologia analítica. Passaram-se alguns anos com relação a isso, nós estamos falando mais ou menos de 60 anos, né? Um pouco mais, e houve um desenvolvimento, né, com relação a esses temas, que são temas muito provocantes, na verdade. Então, achei interessante o seu trabalho, porque você me fez recordar que no começo da minha carreira, em 1996, uma colega de consultório, Mateó, que eu dividia consultório na Zona Norte aqui em São Paulo, me pediu para ser atendida. E eu fiquei muito tocado na época, porque era uma colega que atendia no mesmo consultório que eu atendia. E eu falei, putz, levei para o meu supervisor e ele disse assim, olha, Denis, o que você tem que fazer aqui? Proteger o T-, né? Cuidar do set analítico. Nada pode vazar, nem no cafezinho do consultório, né? Que era um local onde a gente acabava encontrando com essa pessoa. Então, duas coisas surgiu aí a partir de então, dessa reflexão para mim, e eu acho que tem a ver com o seu trabalho, né? Que é a questão, primeiro, você colocou bem aí, da projeção, né? Quando alguém conhecido nos procura, algum tipo de projeção de imagem a priori, né, é constituída. Né? Quando a gente procura um professor que dá aula para a gente, quando a gente procura, né, um autor de um livro, né, lógico, é mais distante, mas nesses casos de proximidade, tem algum tipo de projeção, né, inquietante aí, que vai estar falando um pouco, tanto da questão da projeção da ânima naquela pessoa, quanto também da questão da sombra. Né?
Eu senti falta no seu texto, quando você fala dos conceitos junguianos, de você falar um pouco sobre a questão da individuação, né? Onde que entra aí, dentro dessa experiência, né, a questão da individuação? Como que isso aparece? Também senti falta de você ter procurado nos dois materiais de biografia, que um é um livro que é organizado pelo Muhanstein, junto com o Salant, que é Transferência e Contra-Transferência, e outro é um livro de um analista que já está morto, que chama Carlos Alberto Salles, que ele fala da questão da persona do analista, que está nos cadernos junguianos, da JB, e também de um outro texto, que também do Carlos Alberto Salles, que fala sobre a questão também da identificação da persona do analista. Também está nos cadernos junguianos. Então, eu não sei quais as fontes que você acabou pesquisando, né? Existem fontes até com relação a pesquisas mais específicas de termos junguianos. Eu até posso passar para você mais tarde e tudo mais. Então, acho que tem esses dois aspectos, né, que eu estou te falando aí, a questão da projeção da ânima, a projeção da sombra. E eu acho que é um tema desafiador, né? Porque uma coisa é você atender pessoas que você não tem vínculo e você consegue estabelecer a reflexão com relação à discriminação da projeção. Outra coisa é você atender pessoas que têm vínculo. E aí é o grande desafio que eu acho que você traz no seu texto, que eu acho que não tem uma resposta, né? E por isso que não tem tantos estudos, porque existe aí uma questão, quando a gente faz aquela reflexão com relação ao hexagrama da transferência, da transferência no trabalho terapêutico, que é a parte de inconsciente para inconsciente, né? Que não dá, num primeiro momento, se você não tiver muito bem analisado, né? Se você não tiver muito bem trabalhado com a questão da identificação com a imagem de poder, e isso é colocado no seu texto por conta do William Grake, né, o abuso de poder na psicoterapia, né? Esse é o grande drama, né, do bom psicoterapeuta, né? Como é que ele consegue filtrar, né? Eu até brinco na supervisão, né? Colocar aqui para trás a questão né, do que você sente na conta-transferência, sem fazer o que a gente chama, os especialistas falam, de acting out, né? Como é que a gente cuida disso? Então, esse é um grande desafio que eu acho que vale pensar por que muitos analistas, e não é muito recomendável, né, na questão do trabalho mais tradicional, ou mais, né, compreensível, de você atender pessoas muito próximas afetivamente, né? O que mais que eu poderia comentar sobre o seu texto, né? Por outro lado, né, eu fiquei pensando, né, quando você começou a apresentar o seu trabalho, me fez recordar na minha própria experiência esse atendimento dessa colega que era mais velha do que eu, essa terapeuta ocupacional e tal, que veio procurar o trabalho de terapeuta comigo, que ficou um tempão, que foi um grande exercício de proteção do setting analítico no começo da carreira. Foi muito incrível, né? O quanto essa experiência de atender um colega dentro do próprio consultório, né, fez com que aquela conversa de cafezinho, aquela conversa que você costuma, no começo da carreira, trocar com colegas fora do espaço da supervisão, não acontecesse, né? O exercício de proteção do set analítico, do T-, né, do vaso, ficou bem trabalhado, né? Foi importantíssimo para mim. Então, acho que o seu trabalho, só para concluir, deixar aí os comentários do Léo, né? Me tocou um pouco nessa reflexão do quanto é importante nós, psicoterapeutas, analistas junguianos, profissionais da área terapêutica, temos que nos trabalhar para menos atuar, né, a nossa sombra, no caso, de onipotência e arrogância do analista, a nossa sombra, né, do fervor terapêutico, eu vou salvar essa paciente, né? Eu me perguntaria, assim,
A primeira coisa, por que que essa pessoa, né, próxima me procurou, né? O que que isso fala do processo de individuação dela? Então, esse é um aspecto. O outro, assim, bom, eu estou totalmente preparado no sentido analisado do meu próprio inconsciente, para que eu não seja pego por essas transferências e contra-transferências, por essas projeções, por esses sentimentos que vão constelar no processo terapêutico, né? E eu acho que, assim, no começo, né, eu acho que é muito complicado mesmo, né? Você me fez lembrar, só para poder finalizar e dar espaço para o Léo, você me fez lembrar também de um caso recentemente, né, de uma colega, né, que me procurou e que me conhecia, e me conheceu num restaurante, me conheceu num espaço alternativo e tal, e que eu falei, olha, eu não posso te atender, porque a gente se conhece de outro contexto, e eu não me sinto à vontade de poder fazer um bom trabalho psicoterapêutico analítico contigo. A pessoa ficou brava, ficou por quê, se questionou e tal, eu fiz a piada, né? Santo de casa não faz milagre, né? Bom, era isso que eu queria comentar, né? Não sei como é que é o andamento aqui. Léo, você que já fez a Não, 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 é assim, calma. Você fala, agora o Leonardo fala, Tá, né? O professor ok. Leonardo agora é convocado a dar o parecer dele também, as contribuições, que a ideia, Nayane, é que você possa ampliar a sua reflexão, né? Então, um trabalho nunca se esgota, ele é sempre passível de transformações, né? Então, vamos chamar o professor Leonardo Tondato, que vai tecer os comentários, né, o parecer sobre o seu artigo. Vamos lá. Primeiro, bom dia, pessoal. Bom vê-los e vê-las novamente. Denis, bom estar contigo também. Ó, pessoal, o livro que o Denis falou é esse daqui. Tá? Da Cultrix. Eu li esse livro, mas eu acabei não citando, eu encontrei umas coisinhas assim, fui colocando, eu falei, é o suficiente, porque eu queria só conceituar, né? Mas eu acho que eu deveria relê-lo, e talvez deveria ter uma coisa interessante ali para acrescentar. Seu orientador foi o Shang, né? Foi? Sim, sim. Então, primeiro, parabéns pela ousadia do tema, né? Vocês estão provocantes, né, nessa mostra. Isso é muito bom. Eu acho que traz... É um tema original, é um tema polêmico, arenoso, perdão, e que ele vai retomar uma questão polêmica não só dentro de Jung, mas na psicologia geral também, né? Eu gostei que você utilizou o próprio código de ética do psicólogo, tá? Como o Denis estava falando, geralmente essas barreiras vão falar sobre a proteção desse vaso alquímico, né? E sobre as questões transferenciais e contratransferenciais, né? Então você fala de uma prerrogativa, ou seja, o atendimento a pessoas conhecidas, passando a questão do desconforto e a própria proximidade em si, e se é possível criar condições para que essa relação possa ocorrer. Eu acho que de maneira saudável para os dois, né? Sem entrar em, como o Denis bem falou, sem entrar em um abuso de poder. Porque a gente pensa que não, mas é muito fácil você entrar nesses lugares, né? A relação terapêutica, então, ela implicou em uma diferente relação. A amiga, ela sai de cena, né, e começa a ter lugar o vínculo, um outro tipo de vínculo. É como se fosse uma transformação, uma expansão desse vínculo, mas mudou a qualidade dele. Eu acho que o seu trabalho, ele tem um Deus constelado, né? Porque você também está falando do Hermes, do vai e vem, né?
desse vínculo, da quebra de um vínculo, quebra entre aspas, eu estou usando aqui a palavra, tá, gente? O estabelecimento de outro, que é justamente um vínculo em que a comunicação é presidida. O encontro, justamente a comunicação dentro do encontro analítico, né? Presidido, então, por Hermes, por Exu, a própria figura de Exu como guardião da tradição, que vai quebrar o status quo, isso faz presente em seu trabalho. E o Tote, né, que guarda o Tote egípcio, que guarda o conhecimento da humanidade, né? É como se você, nesse sentido, guardasse esse conhecimento prévio para ser construído um outro. Então, na verdade, o que eu quero te falar com isso, Nayane, os deuses fronteiriços estão presentes no seu trabalho. Tá? E se dão justamente aí, nessa relação. Eu lembro que quando comecei, eu nem tinha começado a atender, eu estava no 5º ano da faculdade, faltava um pouquinho mais de um semestre. Eu fui numa festa junina do meu antigo colégio, né? Entre vinho quentes e quentões, né? Eu encontrei uma pessoa que estudou comigo, mas não era da minha sala. É aquela coisa que você está fazendo da vida, né? Aquela célebre frase, né? Já está ganhando milhões, né? Enfim. E eu falei, não, vou me formar daqui um pouco mais de um semestre e tal. Ela falou, quando você se formar, me avisa. Eu falei, tá bom, aviso, manda um cartão. Porque eu quero passar com você. Eu lembro, já fazia terapia na época, me questionei. Tá? Depois eu fui atendê-la, né? Foi por uma questão de não estar muito próxima, mas já tive um caso de uma pessoa mais próxima, que é justamente isso que o Denis falou. Não tinha o cafezinho, Denis, né? Porque não né? Era mais ou menos, não era uma proximidade do cafezinho, né? Mas tinham alguns cuidados, sim. Né? No caso, eram outros, às vezes alguns lugares que poderiam ser frequentados, em outros tipos de contexto. Então, eu acho que tem um cuidado. Eu acho que o seu trabalho, ele também está falando do cuidado que nós, enquanto terapeutas, e quando você estava na sua fala, você quase esbarra ali no curador ferido também, né? Do cuidado que nós temos que possuir enquanto terapeutas com o processo, né, com a proteção desse vaso. E eu acho que nós, só para finalizar, nós trabalhamos nem na onipotência, que é um abuso de poder, e nem na impotência, e sim o quanto que nós podemos ser enquanto potência para o outro. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada por dois. Então, Nayane, eu acho que é realmente um desafio, né, o seu tema, porque já é bem difícil o atendimento, como o professor Denis falou, quando alguém nos procura, já vem carregado de projeções, e quando é um amigo, isso se torna bem mais, vamos dizer assim, delicado, potencializa, né? Tanto para você, né, como analista, como psicóloga, quanto paciente. E a gente tem essa coisa de congelar, né, os papéis, a persona, é muito difícil, né, você, vamos dizer assim, vivenciar vários arquétipos com a mesma pessoa, né? Então, e também uma pergunta que eu lanço para todo mundo aqui presente, todos os psicólogos, e quando acontece o contrário? E quando você vira amiga do seu paciente e vice-versa? Depois de uma jornada longa, né, aqueles atendimentos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, como é que fica? Então, acho que a nossa ferramenta de trabalho somos nós mesmos, né? Então, o Sándor, que trouxe a calatonia para o Brasil, ele atendia todo mundo,
né? Só que ele colocava a pessoa no seu devido lugar, do tipo, se ele estava dando aula, vinha alguém e falava, ah, Sandro, eu sonhei, e ele falou, né? Ah, que bom, sabe assim, tipo, né? Legal, muito bem. Né? Então, assim, ter esse discernimento não é muito simples, né? De colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Por outro lado, a análise é um relacionamento. E aí que mora o grande desafio. Nada mais é do que um relacionamento. E a dor da alma, a dificuldade, a fratura, está justamente nos relacionamentos. Né? É aí, nessa seara, que nós sofremos, não é verdade? Os sentimentos de abandono, de desamor, enfim, o sentimento de ser pequeno, ou então aquela famosa falta de autoestima, tudo isso tem a ver o quê? Com o olhar do outro, né? O quanto nós desejamos esse olhar do outro sobre nós, né? Então, a busca de um terapeuta amigo, talvez, como o Denis tenha falado, né? O Denis não falou exatamente isso, mas talvez venha carregado já desse desejo de afeto e aceitação, a priori, né? Porque, afinal, nós amamos nossos amigos, não é verdade? Né? E aí fica o grande desafio de você trazer a sombra, né? De você trabalhar com os elementos que são, digamos assim, não tão amáveis, né? Também essa questão do processo de individuação seria legal se você pudesse ampliar o seu artigo trazendo isso, né? Então, assim, ok, não está escrito em lugar nenhum que não pode, mas como é que fica o processo de individuação? Terapeuta ou do analisando? Processo de individuação dos dois? Não, do paciente que busca no amigo, né? Nos dois, talvez, até, né? Porque aí, sabe, como que fica? Qual é essa busca? Sabe? Não sei, eu fico pensando naquelas relações do tipo que o filho é muito grudado com a mãe e nunca se desgruda, sabe? Assim, pensei numa coisa um pouco assim, né? Porque também o contrário acontece, né? Ninguém nunca pesquisou sobre isso, mas é um tema. Quando você se torna amiga do seu terapeuta e vice-versa. Quem nunca viveu isso, gente? Levanta a mão, atire a primeira pedra. Eu vi essa proposta também quando eu estava lendo a biografia da Deidre Baer, aí eu falei assim, outra possibilidade aqui também, mas eu vou continuar focando no inverso. Né? O que você ganhou fazendo esse artigo, né? O que acrescentou para você que você não sabia? Qual foi o seu aprendizado? Acho que foi confiança. Enquanto eu escrevia, eu sentia mais... É meio pesado falar isso, certeza, mas assim, acho que é confiança mesmo a palavra. E é uma confiança que eu não tinha lá no início, quando eu comecei a pós. E que conforme eu fui escrevendo, eu entendi que eu ganhei isso, principalmente fazendo as supervisões. Uhum. E você está atendendo ainda, sua amiga? Não. Não? Não. Foram quanto tempo de atendimento? 2 anos. 2 anos. Isso. Na verdade, eu até fiquei... essa coisa que o Denis falou, né, do cuidado com o espaço, né, com o sigilo, eu tô aqui tristinha, porque eu queria chamar minha família, só que eu não chamei, justamente por isso, eles conhecem, então qualquer coisinha que eu dissesse, eles já iam descobrir quem é, né? E é interessante, assim, eu também ver que durante todos esses processos eu descobri essa minha capacidade do sigilo, entende? Eu lembro de mim quando criança, gente, eu era muito fofoqueirinha, assim, né? E eu fui crescendo e eu fui aprendendo a me silenciar. Quando eu cheguei no final da faculdade, finalmente eu já estava vendo outra pessoa, outra mulher, né? E finalmente uma mulher, uma pessoa mais madura que conseguia ficar em silêncio. E hoje eu vejo a importância e o poder do silêncio, não só sobre os meus pacientes, mas sobre a minha vida mesmo, né? Sigilo sobre a minha vida.
Esse é E mais essa, influente também. e essa sua amiga permanece amiga? Você continua a amizade com ela? Eu encontro ela quase todo dia na academia. Uhum. Mas vocês E aí, continuaram amigas? sim, a gente se vê, não é como se, digamos assim, eu entendi no processo dela, na verdade, que ela não entendeu, né? Toda hora eu cortava ela. Assim, ela vinha me mandava no WhatsApp, vamos sair, vamos no shopping. Aí eu falava, não posso, né? Tem idosos aqui na minha casa, que não sei o quê. Então eu sempre estava dando uma desculpa, sempre cortando de alguma forma. E com o tempo, eu acho que de tanto dizer não, ela parou de me chamar, sabe, para sair. Hoje a gente só se encontra mesmo na academia e aí quando a gente conversa, ela vem com algum sonho. É quase uma sensação de extensão da análise, mas eu nem continuo assim muito. Eu falo, já tem que ir, tá? Eu não me estendo muito porque ali não é um espaço para isso, não é o lugar para fazer uma terapia, né? Afinal de contas. E eu tenho uma sensação que hora ou outra ela vai voltar, ou para mim ou para outro psicólogo. Ela é uma pessoa que precisa de acompanhamento. Ou seja, ela acabou não ficando mais sua amiga, então. A gente, como ela é da minha família, né? Ela é uma parente, como é que fala? A minha tia cuidou muito tempo dela, né? Então, acaba que a gente se vê, entende? Mas eu não tenho tanto, como é que fala? Um convívio com ela. Eu nunca tive um convívio com ela. Eu fui ficar mais perto dela quando eu mudei para a mesma cidade que ela, né? E aí a gente se via esporadicamente. E a vida dela sempre foi uma turbulência, né? Foi aí que eu comecei, depois que quando eu iniciei a pós, que eu comecei a atender ela. Então, hoje eu diria que eu sinto ainda que eu sou a psicóloga, eu não sou a amiga. E eu acho que nem ela percebe isso. Ela é uma pessoa assim muito anestesiada da vida. Ela não consegue muito explicar, usar as palavras e perceber. Ela tem aprendido a fazer isso. Então, não dá nem para dizer para ela o que ela sente, que eu acho que ela não vai conseguir entender muito bem. E eu consigo, acho que, enxergar um pouquinho melhor. E eu vejo ainda uma paciente e uma psicóloga nessa relação, independente de onde nós estejamos. Não, tá certo, porque a impressão que eu tenho aqui, sim, que você virou a psicóloga e deixou de ser amiga. Talvez as duas coisas não puderam coexistir, mas Não. só uma observação. Né? Não, mas tudo bem, acho que super válido, uma reflexão importante. Né? Eu acredito que eu sempre fui. Ela só vinha me buscar quando ela estava triste, que ela queria se sentir bem. Toda a vida, desde adolescente. Desde quando ela começou a ter várias crises, assim. Então, você sempre foi a psicóloga. Tá bom, então, ó, parabéns pelo seu artigo. Acho que se você puder acrescentar um pouco sobre individuação, seria importante. Né, eu queria que o Denis me passasse depois ou agora melhor os nomes dos... Você falou do Carlos Alberto Salles, sobre a persona do analista, e um outro artigo, qual que era, Denis? Então, da conta transferência, transferência com transferência, esse que você já até viu do Mohanstein com o Salant. O outro tem que pegar lá em cima, mas também é a projeção da sombra do analista. Depois você me passa o seu e-mail que eu passo para você, pode ser, Nayara? Pode. A Renata me ajuda depois. Não vou perder o fluxo. E Tudo só bem. esse último comentário, posso, Irene, sobre o que você Pode. falou, que é importante? Que, assim, é óbvio que, assim, quando o nosso analisante se torna amigo, né, eu sinto que no processo de individuação, tanto do paciente, do analisante, quanto do terapeuta, algo se transformou ao nível de maturidade, né? São histórias de 10, 15 anos, né? E aí é possível uma convivência onde as projeções ficam menos enraigadas na sombra. Isso não quer dizer que o analista, às vezes, não tende a olhar para aquele amigo, né, através da história que ele conheceu, né, e vice-versa. Por isso eu vi, Nayara, assim, que é um tanto complexo, né, uma relação que começa desse tipo de vínculo e depois ela se estabelece e se modifica, né? A história da psicanálise e da psicologia analítica, ela é experimental lá no início do século, né?
E aí os estudos, tanto da psicanálise quanto da psicologia analítica, em relação a esses conceitos, vão amplificando as relações e tem indícios dos porquês que a questão de inconsciente para inconsciente se manifesta, né? Então, é interessante a observação que a doutora Irene colocou agora, e mesmo o Léo, com relação a essa coisa do encontro com a sua parente, paciente, atualmente, né? Que provavelmente em algum momento do processo, né, ela precisava de uma nova referência, vai precisar de uma nova referência para poder amadurecer, né? Então, era só esse comentário, tá bom? Depois pega com a Renata meu e-mail, eu vou preparar o material e te mando para você complementar, tá bom? Obrigado, Irene, pelo espaço. Então, parabéns, Nayane. E, Muito obrigada. As palmas.